esse look and feel do TDC, que ela estava montada no TDC, eu apresentei ela no ano passado, eu quis gastar um tempo aí para trocar esse look and feel, tá bom? Eu apresentei ela na trilha de microserviços aqui do TDC São Paulo. E aí, apesar de ter esse tema para microserviços aí, mas expanda para os seus monolitos também, tá bom? Não é especificamente para microserviços, as aplicações elas têm um comportamento similar, assim, mesmo sendo microserviço no monolito. Mas acho que chama a atenção, né? Ah, microserviço, vamos ver sobre isso, mas não é esse o foco da apresentação. Bom. Vamos lá, eu tenho mais de 15 anos de desenvolvimento de software, eu vou te contar depois de um tempo, na verdade. Tenho MBA em Arquitetura de Soluções e eu trabalho hoje na Único. A Único é uma... Vou falar um pouquinho sobre ela aqui. Mas ela é uma edtech, né? Ela entrega soluções de biometria facial para o mercado, entre outras coisas. Na verdade, eu não trabalho mais com Java. Desde o ano passado, minha experiência toda com Go. É bem legal aprender uma linguagem diferente, ainda mais um pouco diferente de Java com Go, né? Mas as técnicas que eu vou apresentar aqui para vocês valem para qualquer linguagem, tá bom? Vou mostrar um aplicado mais em Java. Java ajuda mais, Spring ajuda bastante. Mas você trabalha com Node, trabalha com qualquer linguagem. Pensem em como fazer isso aqui na linguagem que vocês trabalham. Trabalhei na Netshoes, trabalhei na Editora Abril. Vai ter código em Kotlin também aqui, tá? E é isso. Rapidamente, fazer propaganda da minha empresa aqui. Não, eles não me pagaram nada para fazer isso aqui. Só para contar um pouquinho, porque o pessoal às vezes tem curiosidade. A única que tem o sonho da calça sem bolso. Então, nosso objetivo é que você consiga fazer qualquer coisa com biometria facial. Eu adoro esse slide aqui. Representa bem a missão da empresa, sabe? Eu quero pagar uma conta, eu quero fazer com biometria facial. Eu quero abrir meu carro, eu quero fazer com biometria facial. Eu quero abrir uma conta no banco, como muitos de vocês fazem aí, com biometria facial. Cicix, PicPay e entre outros clientes usam a nossa solução, tá bom? Então vocês estão abrindo contas lá, vocês estão passando pela solução da Único ali, tanto de liveness, né, quanto de biometria facial. Essa aqui é a nossa agenda. Em alguns momentos vai parecer repetitivo, mas eu vou pular a parte repetitiva, tá bom? Eu preciso falar de várias coisinhas aqui. No livro do Uncle Bob, lá do Tio Bob, tem um gráfico de produtividade versus tempo. E ele conta lá no livro que o custo total da sua bagunça, ele chama de owning a mess, né, de ser dono da bagunça, é esse gráfico de produtividade aí. Então, toda aplicação linda lá começa com 100% de produtividade, né? Você nem escreve teste, por quê? Porque não precisa. É rápido, né? Quero colocar em produção esse negócio aqui logo, que você não escreve porque é muito simples isso aqui. A verdade é que ao longo do tempo vai ficando complicado e esse débito de você não ter escrito o teste, ou essa dívida, para preferir, você não ter escrito o teste lá atrás, você vai pagar a conta depois. E aí, a frase famosa dele é essa aí, né? O único jeito de ir rápido é fazer as coisas direito. Então, se a gente abre mão de algumas coisas de qualidade lá no início do nosso projeto, você não vai rápido depois. Acho que esse é o ponto principal, entendeu? Não, vou fazer isso aqui porque eu preciso entregar rápido. Tá, mas em algum momento do tempo desse seu projeto, vai ficar devagar e você vai ficar para sempre, até que você volte para trás para escrever testes e existe a grande chance de você não conseguir escrevê-los porque você não fez o seu código pensando em escrever testes. Então acho que esse é o paradoxo. Assim. Fora que priorizar isso aqui, não sei se eu queria para experiência, mas priorizar teste unitário num time que está entregando feature o tempo todo é dificílimo, né? Porque o cara quer entregar valor para o produto, o teste unitário, em teoria, não entrega valor nenhum para o nosso cliente final. Então é muito difícil. É melhor você começar fazendo do que, ou fazer para feature nova, não tenho nada, não, tudo bem, vamos fazer para o novo, então, do que não fazer. Mas não vou falar só de teste unitário não, tá? Vamos lá. Porque eu não falei, o tema é para que subir o servidor. Então, sim, eu estou propondo aqui um conjunto de técnicas, não é só a pirâmide, para a gente não precisar ficar subindo o servidor. Quem já pegou um projeto novo, um microserviço novo, alguma coisa nova, qualquer coisa,
E aí você baixa na sua máquina, a primeira coisa que você se pergunta é como é que eu faço isso funcionar. Eu preciso subir um Docker na minha máquina, eu preciso conectar no banco de dados remoto, eu preciso subir um Redis, que mídia que eu preciso subir para que a minha aplicação funcione, e sim, eu estou considerando que a gente está usando Spring Boot, o servidor está todo nivelado. Se for um cenário de WebLogic, de JBoss, enfim, ficou mais difícil ainda, né? Tem que ficar instalando ferramentas, subindo a pressão do servidor, configurando data source, olha o cenário de Spring ali, ou de esses embedded servers, aí fica um pouco mais fácil. E aí eu preciso falar de TDD. E aí essa frase do Michael Fitters aí também está no Clean Code, tá bom? No começo do livro ele pergunta para várias pessoas famosas o que é um código limpo. E o Michael Fitters, lá no autor do Working with Legacy Code, diz que códigos sem testes não são limpos, não importa quanto elegante ele seja, não importa quanto legíveis ele seja e acessível ele seja. Se eles não têm testes, eles são sujos, né? Um clean aqui em inglês. Legal? Gente que não conhece DD, né? Escreve o código, ele vai falhar. Você escreve o código de teste, seu código de produção em teoria não existe, ele vai falhar. Você corrige, você escreve o seu código para fazer o teste passar, e aí você vai para a próxima feature, não, você volta no seu código, refatora ele para ficar bonitinho, roda o teste, vai ficar verdinho e a gente segue o fluxo. Tá bom? Como é que eu faço? Eu não consigo ver ideia com um risco nos eventos, tem um toque, sabe? Putz, não dá para escrever código exatamente unitário e o código de produção deixar ele vazio lá. É meio complicado, eu gosto de autocomplete e tudo isso. Então eu vou escrever meio que em paralelo, tá? Mas sem ficar colocando ifs, código, mas definindo bem os contratinhos ali, se programar ligado para a interface, melhor ainda. Tem uma interface ali que consigo definir os contratos, as entradas e as saídas. Aí sim eu podo meu teste sem pensar em como fazer um if daquilo, um else daquilo, tá bom? Beleza. Eu vou me basear nessa pirâmide de testes aqui. Ela é do Toby Clenson. Esse artigo que está na fonte aí é bem legal. Vamos basear boa parte nesse artigo dele. Está no blog do Martin Fowler, mas não é dele, tá bom? Esse artigo é do Toby Clenson. Normalmente a sua aplicação, microserviço, o seu monolito tem uma estrutura igualzinha parecida com essa aqui. Então a gente tem camadas de negócio, estão em azul aqui, né? Existem menos ou menos camadas, tem domínio, não tem, trabalha com... Aí sua entidade é um domínio também, enfim, tem algumas variações isso aqui, mas em geral é isso que você tem, que são saídas para serviços externos, né? Chamadas de serviços externos, sejam eles externos, que eu digo, externos na sua aplicação, né? Seja eles na sua própria empresa, microserviço de mais como um cenário, seja chamando, sei lá, um serviço de mandar SMS para o mercado, para fora, ou chamando aqui da AWS, enfim, chamando um serviço externo. E você tem alguém aqui que acessa a base. Esse cara acessa a base, pode ser qualquer base ciclo, base no ciclo, mas esses são os pontos normalmente numa aplicação. Tem um conjunto de regras de negócios e saídas de estruturas, tanto para chamar de serviços externos, quanto para base. Ah, mas eu escrevo arquivo no disco. Tá bom, tem um repository que escreve no disco, tá bom? Mas é meio que dessa estrutura. Ele propõe aqui, no artigo original, que a gente considere o repositories como algo que não seja de infraestrutura, tá bom? O roxinho ali, os dois roxinhos são meio que infraestrutura. Porque está muito baseado no DDD, e lá no DDD a gente tem uma estrutura de repository que não é bem infraestrutura. Não é todo projeto que é assim, adaptem o projeto de vocês, mas a minha proposta é que a gente trate aqui os repositórios sim, com esse cenário de ele sendo parte da persistência, vai fazer sentido daqui a pouco, tá bom? Então, é diferente do artigo dele lá. Normalmente a gente vê assim, né? Primeiro que vamos dividir os testes unitários aqui, eu nem falei, né? Vou falar da pirâmide aqui, eu volto aqui nesse slide. Ó, testes unitários todo mundo conhece, né? Então, esperamos que é o mais comum de encontrar no mercado é as pessoas construindo testes unitários. O teste de integração não é o teste de end-to-end. Não é o teste integrado. É o teste de integração. Sim, tem diferença. Eu estou testando a minha integração do meu componente com alguém, seja ele no banco de dados, seja ele alguém externo. Eu não estou subindo a aplicação inteira, subo lá, não sei o que, nada disso. Estou pegando o meu pedacinho desse componente e testando ele para ver se ele está respeitando o contrato definido, seja o contrato do banco, seja o contrato do serviço externo, seja o contrato da gravação de arquivo. Beleza? Não estou subindo a aplicação inteira.
Componente. Aí sim eu estou subindo a aplicação inteira. Vou subir a aplicação inteira do meu módulo que eu estou trabalhando ali. E toda, eu vou mostrar um slide melhorzinho, mas toda a interface em volta desse cara está controlada, mocada e isolada. Eu não vou ter um banco de dados de verdade ali, eu não vou ter um serviço de verdade, estou usando um mock server, um server, alguma coisa assim. Tá? End-to-end é o que a gente, às vezes, chama no mercado de teste integrado, porque eu estou diferenciando aqui. O end-to-end, sim, eu estou testando o meu produto inteiro, né? Eu vou fazer uma requisição para ele, vou bater em bases de dados que às vezes são produção, às vezes são bases de dados de desenvolvimento, de homologação, mas ainda automatizado. Tá? E o exploratório é o que a gente deve ter menos. É uma pirâmide de propósito, tá bom? Não é assim porque alguém achou bonito uma pirâmide. Não, a gente está falando que a gente tem mais cenários unitários, a gente tem um pouco menos de integração, um pouco menos de componente, menos end-to-end e esperado tenha quase nada de exploratório. Se isso aqui na sua empresa é uma ampulheta, você provavelmente tem um problema. Tá bom? Porque o que acontece muito é você jogar o teste manual, ter muito teste manual, e o exploratório vira uma ampulheta. Mas não tem problema. Se eu fizer teste de end-to-end, eu vou estar cobrindo toda a aplicação já. Por que eu vou fazer um teste de integração de componente antes disso? Ou unitário? A gente já cobre. A diferença, gente, é o tempo de resposta do teste. O teste unitário, você pega na sua máquina. Você não subiu para lugar nenhum. Você não subiu para o ambiente, esperou rodar uma pipeline, fez um deploy, juntou com mais código de mais alguém e pegou esse problema. Você pegou na sua máquina. Não vai escrever o código. Inclusive, junto com o código de produção. Integração, a proposta dela na minha máquina, os componentes também rodar na minha máquina. O que muda é só o feedback, tá bom? O tempo de resposta que eu tenho para aquilo. Muda outra coisa também. A chance de seu teste ser intermitente é inversamente proporcional. Então, quanto mais para cima a gente está na pirâmide, mais chance do seu teste ser intermitente. E a gente não quer teste intermitente. Quem faz teste end-to-end aqui, provavelmente já caiu no cenário de teste intermitente. E aí ele quebra, aí você não sabe o que fazer. Porque ele quebrou porque ele está intermitente ou ele quebrou porque ele quebrou mesmo? E aí, experiência própria, a gente ignora ele. E só a produção, né? Às vezes que vocês não querem, esse cara aqui eu vou subir mesmo a produção. Beleza? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente vê assim. Então vamos ter um teste unitário, vamos ter um teste de integração, vamos ter um teste de componente. O que eu estou propondo aqui também é inverter a ordem que a gente escreve esses testes aqui e a ordem que a gente coloca os componentes dentro da nossa aplicação. Eu estou falando que a gente vai fazer o teste de integração primeiro. Por quê? Por mais que lá no Solid, talvez, né, a orientação AO, a gente fala assim, vamos modelar primeiro nossas classes, né, vamos lá com as classes interfaces, lá. Na minha experiência, não é o que acontece. A gente ou tem uma base que já existe, ou a gente vai olhar para o dado, ou a gente vai olhar para uma tabela, e a gente já tem um serviço que a gente vai ter que chamar, e o serviço está lá fixado. Então, a proposta é, já que a gente vai ter essas coisas, vamos testar primeiro a integração do banco, testar as chamadas externas, e testar os consumers aqui, consumers de filas, tá bom? Tá bom? Depois eu faço teste unitário e depois eu faço teste de componente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Já comentei sobre o ponto de exclamação aí, tá bom? Pode divulgar, tem um fórum lá do Quora, sempre fica lá. Teste de integration test versus integration test versus teste de integration. Você vai ver que vai cair nesse cenário. Com vocês, tá? Vamos lá. Vamos começar a ver código. Aqui é um código em Node. JavaScript, no caso. Desenvolver várias linguagens diferentes, tá? De propósito. Então, eu estou fazendo um teste de integração com minha aplicação com HTTP, tá? Internamente da minha companhia ou para fora. O que eu estou sugerindo aqui, primeiro, estruturar o seu teste, tá bom? Existem maneiras de fazer isso, vocês podem usar comentários, se for o caso, mas dá para fazer, no caso com o JavaScript, dá para fazer assim. Então, eu estou falando, separando o cenário de given, de when e dancing, estou seguindo os conceitos do BDD lá, para ficar bem claro no meu teste, o que eu estou preparando para ser executado, onde eu estou executando o meu teste e ainda estou validando. Então, eu estou validando no then, estou preparando o meu cenário no given e estou rodando no when. Linguagens diferentes podem ter abordagens diferentes para isso aqui, tá bom? Se for Java puro, provavelmente vai dar para fazer com função privada, ou dá para fazer com Lambda. Se for Kotlin, dá para fazer o jeito que eu Kotlin trabalha, que eu esqueci o nome já. Beleza? Então, o que eu estou usando aqui? Estou usando um framework que chama Nock. Nock é um framework de JavaScript, ou se preferirem, que eu que simula um comportamento para mim. Então, eu estou falando para ele que quando alguém chamar http://localhost activate/health, eu quero que ele responda 200
e eu quero que ele responda o status up. Eu fiz assim para facilitar a leitura, tá bom? Já são JSON aqui. Então, quando eu rodar o meu gateway, ou meu client, o nome que vocês preferirem dar para a sua aplicação, que bate no health check, eu espero que o retorno dele seja up. Beleza? Nossa, Zé, mas eu tenho que fazer esse teste? Você tem que fazer esse teste. Você deveria, pelo menos, não só para validar contrato, mas para testar comportamentos que não dá para testar em testezinho de unit, por exemplo. Nem no teste de componente. Por exemplo, timeout. O que eu vou fazer se der timeout no meu serviço? É uma situação adversa que é difícil de testar. E se você estiver fora? Às vezes o serviço está 15:03, o que eu faço com ele? Eu tenho que propagar o evento fora ou eu tenho que fazer o fallback? Como é que eu estou pensando nisso? Aqui é o lugar perfeito para você fazer isso. Ah, não, eu quero que o serviço responda em 5 segundos e quero ver se o meu cliente está configurado direito para dar timeout em 4. Aqui você consegue. Subindo um pouco mais a camada de componente do teste end-to-end, você não consegue ter simulação. Você faz uma magia lá de subir um stub na frente do seu serviço que deixa tudo mais lento. É muito difícil de fazer. Não vale a pena. Aí tem um monte de guias aqui. Frameworks ajudam. Estou falando para não utilizar mock aqui, tá bom, gente? Mock mesmo. No caso do Java seria um mockito. Não, aqui não tem mockito, se fosse Java. Estou subindo um stub server e batendo nele. Estou falando para dar nomes significativos. Eu gosto dessa síntese aí, mas usem os que vocês preferirem, tá bom? Tem gente que escreve success nesse cenário aí. Não diz absolutamente nada. Então tentem ser o mais claro possível no nome dos seus testes. Então, deveria ser up quando o backend of check escolher up. É isso. Bom? Utilize fábricas. Assim, é um conselho que eu dou porque, na minha experiência, você vai precisar desse cara de novo. Tá bom? Eu vou testar se o meu login está funcionando. Aí eu vou criar um usuário, que eu tenho um cenário que eu acredito que seja um cenário válido na minha base. Aí eu vou testar uma outra feature que eu preciso criar esse mesmo usuário. Então, se você tiver uma fabricazinha desses cenários, desses usuários facilmente fabricados, você vai chamando os diferentes tipos de teste e ficar reaproveitar código, tá bom? Já falei que tem um AND, mas dessa legibilidade que eu estou falando aqui. Faça as sessões para garantir, já falei também. E é isso. Alguém sabe o teste de mutação aqui? Mutation test? Mas já que tem um cara chamado Striker. Eu gosto desse nome porque é um personagem que mata mutante. É a ideia do mutation test. O teste de mutação... Eu tenho uma dúvida sobre o stub server. Na prática, qual que é a diferença? Porque na minha cabeça parece muito parecido o stub server com um mock, por exemplo. Como que tem uma diferença? Por exemplo, aí você fala que é mais recomendado usar um stub server para fazer esse teste integrado. No mock, como é que você testaria o timeout, por exemplo? Se meu serviço der timeout, o que eu faço? Algumas coisas você não consegue. Ou até você consegue fazer nesse mock server aqui, você consegue falar assim, eu quero retornar um JSON sem a vírgula. Tá? Seja mal formatado. Você consegue fazer aqui. No stub server, você não vai, no mock você não vai conseguir, porque você vai ter um projeto pronto, né? Você não vai ter o JSON mais. Esse stub server, vamos usar esse daqui como exemplo, né? Você está falando com ele. Seria um servidor Node que ele abre diferente ou uma lib, alguma coisa assim? Aí eu vou usar a minha ignorância e falar que eu não sei como o Node funciona, tá bom? No Go, por exemplo, ele faz um mock em volta da API de clients. Então assim, ele não sobe um servidor de verdade, ele intercepta as chamadas. Aqui ele também não sobe um servidor, tá? Ele intercepta as chamadas. No Java tem um mock server, se eu não me engano, não sei se você aqui, ele sobe realmente um mini servidor na sua máquina lá e deixa a porta aberta. No Node ele não faz isso, ele está interceptando de alguma maneira ali as saídas, né, e não está executando propriamente o serviço. É bem rápido isso aqui, tá? Em relação à velocidade. Entendi. Então, na prática, ele tem mais funcionalidades, né, do que o mock. O mock só devolve uma resposta. Isso aí pode ter... É difícil responder a sua pergunta sem ver o código, sabe? Mas, assim, em geral, no mock você vai ter um objeto pronto já. Erros de parte de contratos, vai ser difícil conseguir simular também, sabe? Então, é meio que isso. No mock você vai falar assim, você vai criar um objeto que é a sua resposta, o seu serviço, e vai estar lá o nome certinho já dele. Mas essa quantidade de nome diferente você está esperando, né? Um pouco de teste de contrato sem fazer aquela estrutura toda que o teste de contrato existe, sabe? Exige. Entendi. Obrigado. Imagina. Deixa eu pensar aqui. Teste de mutação. O teste de mutação, ele roda o teste real, ou seja, você tem uma switch verde,
beleza? Ele vai pegar o seu código e vai manipular ele. Vai trocar funções. Inverte operador lógico, retorna nulo onde não deveria, para de retornar valores, coloca menor igual, que eles falam de teste de boundaries. Então, tem um monte de mutação que ele aplica no seu código e ele roda o teste de novo. Se o seu teste passar, está errado. O seu teste tem que quebrar. E é uma coisa que eu falo muito no meu trabalho lá. Se eu mexi no código de produção e meu teste unitário não quebrou, tem alguma coisa muito errada. Tá bom? Temos um cenário falhando, qualquer mexida no código, qualquer mexida não. A maioria das mexidas no código de produção deveriam quebrar um teste unitário. Se não está fazendo, não tem o cenário sendo testado. O teste unitário vai ajudar nisso, porque ele vai inverter algumas condições, vai fazer algumas coisas, vai tirar isso, ele apaga a linha de código desse. Ele apaga a linha de código e roda o teste. Se o teste não quebrar, então ninguém está validando isso aqui. Ele pega principalmente falhas de asserção, né, de validação, que é bem comum, né? Está cobrindo quanto por no seu código? 100%. E quantas asserções você fez? Nenhuma. Está passando por todos os blocos, mas eu não verifiquei nada, você estava validando o que eu esperava. Lá no mutation, você usar um mutation test, você evita esse tipo de coisa, mas ele tem um trade-off. Que para cada mutação que ele adiciona, ele roda o switch de novo, né? Ele roda aquele teste de novo. Então fica bem mais pesado, tá bom? Então usem com parcimônia, não usem para tudo, tá? Eu prefiro usar só na camada de negócio. Use case, serve, depende do que vocês vão para os seus componentes aí da camada de negócio. Então aqui, normalmente eu não uso asserção, não faço, tá? Mas você configura lá os testes. Para Node chama Striker, mas para Java chama PIT, tá? PIT Mutation Test. Funciona com Kotlin também, com algumas configuraçõezinhas, tá? Kotlin tem uma de checagem de nulo, ele gera código que checa se está nulo ou se não está nulo. Aí ele arranca esse código e fala que não quebrou, mas você nem escreveu, né? Quem escreveu o código foi o Kotlin. Então tem uns truquezinhos, mas funciona para os dois. Beleza. Aí nós vamos falar aqui, vamos voltar aqui já. A gente vai falar de teste de integração com o banco de dados. Beleza? Esse aqui é mais difícil de fazer. O que eu prefiro? Eu prefiro o H2 lá, o H2. Primeiro subir memória e resolver o problema sem subir propriedade nenhum. Mas, já aconteceu comigo, faz o teste de integração com o Elasticsearch. Não tem nada que esse mundo Elasticsearch tem. Tá? Então, e outra, né? O H2, ele, vantagem, muito rápido, né? Então não precisa subir nada para usar nenhuma estrutura para rodar meu teste. Em contrapartida, ele pode errar de vez em quando, tá bom? Então sejam. Pensem um pouco sobre isso. Vou voltar um pouquinho rapidinho, tá? E aí, o que eu quero falar para vocês? Existe um API chamado Test Container. Alguém já usou aqui? Gente, tem várias linguagens, tá bom? O que eu já testei? Do Go e do Java. Qual que é melhor? A do Java. Está mais tempo no mercado, tem muita coisa ali funcionando. Eu consigo subir containers de quase qualquer coisa com poucas linhas de código. Inclusive, dá pra fazer na mão, tá? Me dá um generic container, você passa a imagem do Docker para ele, aí você fala que porta você está abrindo, você passa propriedades de environment, aí você sobe qualquer coisa literalmente. Mas como já está bem maduro, ele tem um monte de atalhos. Eu quero subir um Postgres, aí você tem um Postgres container, aí já paga o usuário para ficar sem, a gente sobe para você um container, e ele sobe numa porta aleatória que esteja disponível na sua máquina. Então isso é qualquer coisa, tá? Qualquer um deles, então essa é a parte boa. Precisa ter a porta do Postgres aberta? Não, você não precisa. Ele vai encontrar uma porta disponível e vai subir. Precisa do Docker rodando na minha máquina? Sim, precisa do Docker funcionando, tá? O que eu costumo fazer? E aí você pode ver Kotlin. Eu crio lá uma classe de integration test, né? E no meu caso estou subindo um local stack. O local stack é uma versão antiga, inclusive, tá? 12 ou 13 já. Mas ele simula o ambiente da AWS na sua máquina. Então para que eu uso isso? Eu quero fazer quero consumir, quero enviar ou consumir dados de um SQS, por exemplo. Como é que eu vou simular esse middleware? O local stack simula, tá bom? Isso vai bem. E aí eu falo que sempre que eu quero subir. Eu posso subir um SQS, posso subir um S3, posso subir qualquer coisa aqui na minha máquina. Ele é meio lentinho, tá bom, gente? Inclusive tem uma versão paga que deve ser melhor. Mas ele funciona, tá? Ele vai subir uma estrutura na sua máquina e vai dar um start aqui de roda. E aí o Spring ajuda bastante aqui embaixo, que eu consigo colocar um application context initializer aqui, e eu seto aqui, ele tem um test properties off, então ele vai trocar essa propriedade. Talvez tenha algo no application properties, talvez você não tenha, mas ele vai setar o endpoint.service endpoint. O que é esse endpoint aqui?
eu obtive ele daqui de cima, tá bom? Aliás, daqui de cima. Então, depois que o container sobe, eu posso dar um get endpoint configuration e eliminar o endpoint. Tá? Fica me perguntando, que porta que eu pego? Qual que é o minha JDBC URL? Eu dou um get e já monta para você. Ah, não tem para o middle que eu uso, sei lá, nem sei se eu uso Neo4j. Se não tiver, você faz na mão, vai ter esse comportamento. Gente, eu não uso Kotlin, eu não uso Java, aí eu vou fazer como? Você vai fazer na mão, tá bom? Você vai usar o teste container, vai talvez para você tenha alguém que faça isso. Na pior das hipóteses, espero que vocês não caiam nunca nesse cenário, dá para vocês dar um Docker Start ou Docker Run na raça lá, tá? Chamando o shell da sua aplicação. O teste container ajuda muito porque ele mata o container depois, né? Ele verifica se o container subiu, já dá timeout, ele sobe, na verdade, se vocês olharem no Docker PS depois de rodarem, ele tem um utilitário, um container dele mesmo, que fica gerenciando os outros containers. Esse cara aí, por exemplo, ele já busca, por exemplo, aquele local stack, ele já vai buscar a imagem na sua máquina. Vai, se não chama, ele vai baixar. Ele já faz todo o processo normal, baixa a imagem, sobe o container, pô, bacana. E assim, a vantagem que eu não citei é que tem a versão aqui, né? Ele já não passou, putz, eu preciso subir a versão do post, porque isso aqui tem uma issue de segurança lá, e putz, eu preciso subir uma major, não dá para subir uma minor, aí vai quebrar a aplicação? A resposta é que se você não tem nada disso aqui, não tem a menor ideia. Você pode atingir log, mas a garantia você não vai ter. Então, ajuda muito a experiência aqui. Estou começando o post, eu tenho um teste de integração para todo mundo na minha aplicação, agora troca a versão, eu falo o teste. Não quebrou? Está tudo funcionando. Beleza? E, gente, eu estou estendendo, é que eu acabei usando aqui mostrei uma coisa e fiz outra aqui, mas ó, aqui eu tenho um initializer que é similar a esse aqui, só que esse aqui é do local stack, tá bom, gente? Que sobe o container do Redis, tá? Aí eu estou usando o Spring aqui. Mas estou falando que é um Spring Boot test, que eu não quero nenhum ambiente web, não vai subir HTTP, nada disso. Estou colocando o meu initializer aqui, que é o cara que instancia meus dependentes de infraestrutura. E quero subir só essas classes aqui. Eu coloquei ponto, para não complicar aqui o caber tudo no slide, tá bom? Mas aqui vai declarar o que você quer subir. Quer subir o gateway, quer subir o repository, só essas classes. Não, mas você não quer subir os IKs? Não quero subir os serviços, não quero subir os IKs, não quero subir nada disso. Quero subir só isso aqui. E o Spring faz a mágica aqui pra gente, e vai subir só o que precisa. De novo, aqui é Kotlin, né? Então, eu estou... Teste bem simples aqui, né? O Kotlin ajuda para eu conseguir escrever testes com espaço, mas a única função que eu vejo para isso é teste unitário. Tá? Então, em Java dá para fazer com arroba teste tem um display name, você consegue escrever também. Mas aqui eu consigo colocar aqui, acho que é apóstrofo isso aqui, né? Coloco aqui e posso escrever um cenário. Então, should get session for um cache. Eu estou cacheando a minha sessão no Redis. Só isso. Será que está funcionando? O que eu estou fazendo no meu giving? Eu chamei o string Redis template, que é um componente do Redis, fui lá e na raça mesmo, um código mais baixo nível, né, vamos dizer assim. E setei essa chave de sessão com esse valor de JSON. Então, por que o whenever? O whenever é porque o when é a palavra reservada no Kotlin, tá bom? É só por isso. Então, isso aqui é uma high order function? Não. Esqueci o nome disso aqui. Mas é uma função que você está fazendo no Kotlin lá, que você consegue criar esses bloquinhos, esqueci o nome agora. Como? São esses. Isso. Aí, o session Redis adapter, que é meu componente, eu dou um get nessa aqui. Estou dando a sessão aqui que não pode ser muito, como ele vai subir de qualquer maneira. Então, eu espero que a minha session seja essa aqui. Nossa, mas tá, o que é CSN? Eu só separei o código de cenário no outro lugar, tá bom? Mas é isso. Coloquei a mensagem no Redis com essa chave, com esse JSON. Eu espero que a hora que eu chamar meu adapter do Redis, venha para mim a sessão que eu esperava que viesse. Tá bom? Nossa, e para SQL vai dar um trabalhão. Eu tenho que inserir o resultado na base se eu quiser consultar alguma coisa. Vai ter que fazer isso. Você insere antes, roda, de preferência apaga depois. Tá bom? Para que um teste não interfira no outro. Igualzinho, tá bom? Inicializa os middles, não utilize mocks, você fala que as partições independentes no caso. De novo, eu estou usando aqui alguns conceitos para fazer tornar isso um pouco mais legível. Quando é necessário manipular o estado do banco de dados. Para banco de dados mesmo, se vocês tiverem algo que roda migration, flyway, Base, pode ele aqui, é mais fácil, tá bom?
você já tem ele aqui, você vai criar toda a sua estrutura. Estou falando que você tomar dados zerado, mas você tomar uma estratégia, tá? Não tenho nada, subo um container zerado e aplico o meu modelo de dados, insiro os dados que eu preciso e depois rodo o teste. Já passei aqui essas estratégias. Eu acho que a longo prazo fica mais complicado, mas eu posso ter um ponto SQL lá que faz tudo para mim. Eu só rodo ele, e eu chamo de seed isso, né? Tem uma semente, eu aplico ela toda vez e antes de rodar o teste, mas aí não é migration nada disso. Gente, é a mesma coisa, vou ser chato aqui. Só tem um truque. Então, o que eu consumo de mensagem? Estou com o consumer lá, no meu caso é um teste de integração com o Kafka, assim, estou subindo o Kafka com o teste de containers. Qual que é o problema de mensageria? Ele é assim. Né? Então eu não consigo postar uma mensagem e pegar em seguida. Não vai funcionar. Tem uma APIzinha que chama Awaitability, chama. É Java. Ela ajuda a fazer isso aqui, ó. Então assim, espera. A cada 5 segundos ele vai checar isso aqui. Espera até 30 segundos, mas a cada 5 segundos você checa se essa condição foi coberta. Então assim, vai demorar um pouquinho, mas eu consigo verificar se a mensagem que eu postei foi consumida pelo que eu esperava. Estou fazendo meu consumer, né? Será que eu está no contrato que eu esperava, a mensagem que foi postada? Então, estou usando o Kafka Template aqui para mandar essa mensagem. Tem um ponto get aqui, porque, para quem não sabe, o drive do Kafka é assíncrono, só não vai ser get aqui. Ele também vai ser assíncrono, eu estou forçando para ele dar um get aqui, para ele ficar assíncrono. E estou verificando aqui se... Primeiro, se o meu script foi chamado, isso aqui é bem legal também, tá, gente? Ó, o verify lá do... Quando eu estou consumindo uma mensagem, quando eu estou no meu controller, eu espero que o minha classe de negócio, não vai de case, mas o pessoal chama de service, seja chamada. Eu estou verificando. Será que foi chamada exatamente uma vez? E aí eu estou testando se foi chamada do que eu esperava que fosse. Tá bom? Então não é só ver se deu erro, né? Você verificar se passou para frente esse dado. Estou dizendo aqui que testes de mutação podem aumentar muito o tempo de execução, tá? Eu falei lá atrás, mas é verdade. Então, se quiser aqui, pode ser ruim. Todo mundo conhece, certo? Teste unitário, não mudou nada, é Kotlin de novo esse código aqui. Eu só estou separando given, whenever e then ali, deixando bem claro o que eu estou fazendo. Estou usando a search for j aqui, não conheço uma linha Java que faça isso com tanta facilidade assim, de fazer sessões, tem um monte de método utilitário para fazer isso. Estou verificando se o que eu salvei está sendo salvo. Aqui sim eu estou usando, vou cacar uma lib do Kotlin, tá bom? Vou fazer mock, mas abstrair um pouquinho, vou fazer igualzinho aqui. Eu estou colocando a minha porta, pode ser um gate, pode ser aquele que vocês preferirem, mas estou colocando uma interface. O rapaz ele vai falar do D do Solid, abusem dele, tá bom? Sem esse D você não consegue fazer isso aqui. Então, programa, mesmo se você não gosta de tudo hexagonal, acha que é muito complicado, use interfaces para fazer comunicação com meios externos. É isso. Ports e adapters ajudam muito, mesmo se ele não me enfrenta com essas coisas. Você consegue invocar, consegue controlar os comportamentos, tá bom? Seguir aqui. Controller. O Spring ajuda com o controller, tá bom? Ó, aqui tem um detalhe, tá? Eu não estou usando nada do Spring, tá? Teste no caso de negócio, como eu não tenho estrutura, é só teste unitário e coisas do Kotlin ou até das versões ali, mas não consigo. Tem um cara do Spring. Como é que eu testo meu controller? Tem um cara do Spring que chama @MVC Test. Gente, se vocês olharem só a parte de teste do Spring, tem teste para tudo, tá bom? Tem @data.jp teste, tá? Nem vou falar disso aqui, mas tem. Também é um código em Kotlin. E o que eu estou falando aqui? Estou falando que toda vez que o persons query for chamado, né, buscar todos, eu quero retornar as pessoas que foram criadas aqui. Então, mvc.get, isso aqui é do Spring. Então, é o mock MVC que eu declarei aqui em cima. Quando eu chamar API/persons, aliás, eu quero chamar esse cara aqui com context application JSON, eu espero que o estado seja ok, tem uma DSL bonitinha por isso aqui, tá bom? No Java não é tão bonitinha a DSL, mas tem mais referência na internet. Então, se eu chamar esse cara aqui, desculpa gente, ó, eu estou subindo o meu controle, tá? Então quem eu estou testando? Meu person controle. Ele vai subir esse cara aqui e eu estou colocando as dependências dele. Então quando eu fizer uma requisição API/persons, eu espero que seja ok e estou fazendo avaliação por JSON-Path. Vou fazer avaliação de várias maneiras aqui, tá bom? Por que JSON-Path? Porque eu acho que é melhor, fica mais claro do que você testar, você pegar um objeto que você espera, mudar de JSON e testar se o JSON está válido. Percebe? Se eu pegar o meu people aqui, falar assim, people, vira um JSON, e pegar esse people e jogar aqui para baixo, verifica se voltou esse JSON,
esse teste vai ser funcionar. Se eu mudar o nome de uma propriedade lá, o teste vai passar. Sem eu mexer nada nele. Então o people tinha name, agora vai virar name and. Vai virar first name e last name. Se eu mudar no meu objeto real, o meu JSON vai ser sempre o mesmo. Eu não testei nada, eu mudei um código de produção, alterei o nome de uma propriedade e o meu teste não quebrou. Por isso que eu prefiro validar falando o que eu estou esperando. Então o ponto ID eu espero que seja desse cara. O ponto name eu espero que seja desse cara. Porque eu estou saindo do JSON, né? Isso vale para a serialização de data, campo que pode ser nulo e não pode ser nulo, voltar vazio, não voltar vazio, tá bom? Aquelas coisas que por anotação a gente consegue controlar o comportamento ali da serialização disso. Mas tudo igual, tá? Eu estou sugerindo aqui que a gente não moque conversores. O Person Mapper converte uma entrada no meu contrato para o que o meu use case espera. Depende da atitude de vocês, nem isso existe, tá bom? Eu recomendo muito que exista. Mas pode ser que não exista, você nem precisa desse cara. Em alguns lugares não tem uma classe só para fazer mapper, tem um método privado no meu próprio controle que faz mapper, não tem problema, tá bom? O que eu estou sugerindo é para não locar o Person Mapper nesse teste, ou seja, o seu cara que mapeia. Porque eu quero testar ele aqui. Então você vai ter que testar ele depois. Eu acho que é mais prático testar ele aqui, tá bom? Você está testando o contrato, você testa que chegou, se o retorno dele tá valendo. Tá? Eu já falei disso aqui, mas só fica mais claro. Desculpa, não falei disso não. Desculpa, gente. Teste de componente. Ó. De novo. Nossa, quanto teste? Pode falar. Deixa eu dar uma dúvida. Volta um pouquinho mesmo no teste de controller. O teste de controller, ele já seria classificado como teste unitário ou um teste integrado? Não sei. Mas, eu gosto de fazê-lo, tá bom? Para mim, parece mais um teste integrado nas comunicações ali, tá? Pra mim também. Eu vejo muitas pessoas assim, que eu conheço, tá? Falando assim, fazer um teste unitário no controller. Eu fico assim, mas, cara, isso não tem cara de ser um teste unitário, isso é muito integrado. Você está subindo dependência ali, você está subindo MVC teste, ali como você comentou, você não está mocando o Person Mapper, nada mais é que um integrado. Mas também entendi. Pensando aqui, se fosse um teste unitário, muito basicão, eu estaria instanciando o controle aqui com o new, né? E recebendo os valores lá direto, né? Não estaria criando um JSON e passando um JSON para dentro ou para fora. Teste de componente. Tem duas maneiras de fazer isso aqui. Tá bom? E vale para integração também, a gente já falou sobre isso, tá? Eu posso usar uma base em memória, então eu estou fazendo o teste in process, ou eu posso subir uma base externa. Sugerir subir com Docker, mas vocês podem provisionar via CLI do seu provedor cloud preferido aí, ou subir shell, enfim, provisionar uma base externa. Bom, vantagens de um do outro, o Output Process é mais lento, sempre. É mais difícil provisionar esse cara aqui. Bom, esse aqui é mais fácil. Aqui ele está sugerindo o Stub HTTP Client, né? O mock server é bem parecido com isso aqui, tá? O Node, o você do Node faz basicamente isso aqui. Eu estou fazendo um stub desse cara aqui, eu não estou subindo nada em servidor nenhum HTTP, tá bom? O que eu faço normalmente? Depende, tá bom? Depende do cenário, depende de várias coisas. Como eu disse, eu estou falando com Go. Não, se alguém encontrar me fala, eu não botei uma base de memória em Go ainda. Eu não tenho nenhuma alternativa. Tá? Eu tenho que subir um SQL no banco que eu preferi para fazer esse teste aqui. Beleza. Tava falando, é muito teste. Mas esse teste aqui é o único teste que garante que está tudo ligado, tá bom? Quando você está fabricando um carro, você fabrica lá a roda, fabrica o motor, fabrica o câmbio, tal, mas tá falando bem, não precisa ter esse teste tudo junto, não, eles vão funcionar. Não é verdade, tá bom? Ele pode até compilar, mas pode ser que não funcione. Pode ter que achar, né? Mas pode ser que não funcione. Aqui eu estou garantindo isso, tá bom? A comunicação dos componentes funciona, mas eu ainda estou isolando toda a chamada externa do meu serviço. Vou repetir de novo, tá? Para ficar bem claro. Por que a gente está isolando? Porque eu não quero ter teste intermitente. Se eu tiver rede envolvida aqui, se eu tiver mais chamadas envolvidas aqui, se eu tiver processamento de base, se eu não conseguir fazer meu teste ser repetível, né? Repetir o mesmo cenário 20 vezes, 40 vezes, o meu teste vai ficar intermitente. Eu não quero fazer isso. Tá? É bem comum ter regras de negócio, sei lá, não posso cadastrar duas pessoas com o CPF. Como é que você vai fazer isso numa base? Você tem que apagar depois uma base exposta, é melhor você ter controle dessa base. Tá bom?
O que eu estou fazendo aqui? Eu estou subindo, vou tirando de novo, só que aqui eu estou falando para ele fazer um web environment, tá bom? Ele vai subir a aplicação mesmo inteira para gente. Vamos ver uma porta aleatória só para não dar um conflito de hipóteses, tá bom? Sou uma porta aleatória. Esse componente teste aqui, o que ele está fazendo é provisionando a infraestrutura, não, subo o serviço de infraestrutura, subo o OpenStack, subo o SQL, tem que subir, provisionando a estrutura. E roda o meu teste. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma requisição do meu serviço. Então, estou usando um hash template aqui. Ele tem o Spring tem um teste hash template justamente para isso. Eu chamo aqui o meu endpoint localhost na porta handle aqui. Essa porta vem parar aqui, tá, gente? Ó, localhost, aquela porta que o Spring subiu, vai ser injetada aqui. Eu consigo usar ela para fazer minhas requisições. E aí eu estou fazendo, aqui eu estou fazendo um post, né, para inserir uma pessoa e em seguida eu estou pegando ela. Isso. Eu quero saber se foi inserido o que eu pedi para inserir. Eu podia estar olhando para a base, ver se inseriu, eu poderia, tá? Cenários diferentes. Mas como eu tinha dois endpoints, eu preferi, já que estou inserindo, eu faço um get e vejo se está tudo bem no meu cenário. André, mas eu preciso fazer isso aqui para vários casos? Não. Lembra da pirâmide lá? Tem um monte de teste unitário, tem um pouquinho de teste de integração. No teste componente, o que eu sugiro é faça 2 cenários, apenas 2. Só para não dar falso positivo, sabe? Um sucesso e um de erro. Só isso. Raríssimas exceções que a gente vai ter mais de um cara no teste componente. O mesmo de componente. Para mim é novo, confesso, esse tema teste componente para microserviços. Eu estou acessando teste componente no front-end. Mas, pelo que eu entendi, me corrija se eu falar alguma besteira. Ele parece muito com o teste integrado. Isso está me gerando uma pequena confusão aqui. Mas pelo que eu entendi, o teste de componente já seria a integração entre dois endpoints. Seria isso que a gente chamaria de componente diferente do integrado, que é aquele endpoint em específico? Não, por acaso eu chamei 2 aqui, tá? Mas eu podia ter feito um post só, criando minha pessoa, e depois aqui embaixo, lá na base, SQL e ver se salvou. Na minha sessão. O que eu espero que aconteça quando eu gravar uma pessoa? Eu espero que ela seja gravada na base, seja feito só isso. Isso já é um teste de componente. Então o componente está subindo a sua aplicação mesmo, inteira. Então a sua inteira só com as bordas locadas, controladas. Então, o teste de integração, na proposta aqui, por isso que eu queria falar que a gente tem teste integrado, eu estou ensinando só a bordinha. Então só o meu repository, só o meu adapter, só o meu client ali para fora. E aqui eu estou subindo a aplicação inteira. Por exemplo, se o application property estiver errado no Spring, a aplicação não vai subir. Se faltou uma configuração, uma @component em algum lugar, uma @service, a aplicação não vai subir. Esse teste vai quebrar. O outro lá, provavelmente não. Eu estou testando um todo. Então, pensando assim, então eu colocaria esse teste de componente depois que eu fizesse, digamos assim, eu subo a aplicação, eu faço o deploy da aplicação, aí sim eu rodaria esse teste de componente. Por exemplo, faço um deploy num ambiente de desenvolvimento, num ambiente de homologação, aí eu rodaria teste de componente? Não. Você não precisa. Minha proposta aqui, inclusive o componente ajuda muito nisso, é que você até esse momento aqui você não subiu nenhuma vez a aplicação na sua máquina. Você fez todos os seus desenvolvimentos, fez o teste unitário, fez o teste de integração, testou todas as interfaces, fez o teste de componente, é a primeira vez que a aplicação vai subir de verdade na sua máquina. Ela vai subir mesmo. E ela vai subir e vai testar. Ela vai provisionar a infra necessária toda, vai testar, opa, tá funcionando. Uhum. Ah, mas eu preciso subir depois para testar alguma coisa? Olha, é a melhor coisa que você faça, tá? Mas a chance de dar um problema é bem difícil. Você subir na mão e fazer uma requisição, abre o post, né? É isso que a gente faz, né? Sobe na mão, abre o post, vê se a base está funcionando que a gente espera. Às vezes dá uns 15 cliques, se for front-end, né? Prepara o cenário, né? Lembre que vocês fazem isso, tá bom? Dá 15 cliques, prepara o cenário e roda. Aí ele falhou, você dá os 15 cliques de novo até fazer ele funcionar. Esse tempo ninguém pensa, né? Ah, o teste de componente já está para fazer, mas esse tempo que vocês perdem fazer é um manual teste lá, e preparando os seus cenários, ou dependendo da empresa, pedindo para alguém preparar um cenário para você, porque é muito complexo, se a gente vai fazer isso aqui ou não. Beleza? É isso aqui. Olha de todos, não vou passar para você várias vezes a mesma coisa aqui. Agora eu quero fazer teste end-to-end. Minha recomendação é que você não faça. Ó, tem um post muito ligado no Nubank falando por que eles abandonaram o teste end-to-end. Procura lá. Por que o Nubank não está usando mais teste end-to-end? Em geral, porque eles quebravam muito, tá bom? Mas se mesmo assim você quiser fazer, Não faço. Escreva a maior quantidade de testes possível. É justamente ao contrário do que eu escuto.
Entendeu? Vamos fazer teste end-to-end porque a gente vai pegar todos os cenários da aplicação. A gente vai automatizar tudo. A gente vai ter uma bateria de teste que vai rodar, demorar 11 horas para rodar, mas quando ela acabar, vai estar funcionando. Se 11 horas ela não quebrar nenhum teste, é um milagre, tá bom? Porque tem rede envolvida, tem alguém fazendo deploy, tem um monte de coisa acontecendo. Então, não é o cenário. Ah, mas eu quero fazer end-to-end. Faça no menor quantidade de testes possíveis. Mas como é que eu escolho o menor? Meu PO, meu PM, ele quer fazer todos. Eu falo para ele que você tem 30 minutos. Ah, mas se passar de 30, escolhe para cair. Então, é um bom gestionamento. O budget time que ele chama, tá bom? Então, assim, eu vou fazer um teste end-to-end que vai demorar 20 minutos. Ah, mas eu tenho muito cenário. Não, ele vai demorar 20 minutos para rodar. E aí você vai tirando e colocando o que é mais prioritário, tá bom? E o resto você cobre com essas coisas. Essa que é uma boa prática de teste end-to-end em geral é que fazer focos em pessoas jornadas de usuário, né? Eu não vou testar. O login falhou, o login não falhou, o usuário está inativo, o usuário não está inativo, no login. Vou fazer uma jornada inteira. Então, eu logo o usuário, né? Eu logo o usuário, eu vou cair lá, vou procurar um produto na busca, vou até o carrinho de compra, seleciono o produto, coloco ele no carrinho, faço a jornada, compro o cartão de crédito, isso é uma jornada inteira. Então, eu estou fazendo uma jornada inteira com foco nesse área. É assim que a gente recomenda, né? O que eu recomendo, os artigos da extensão caminho do cenário, que a gente faça teste end-to-end. Inclusive, no end-to-end seria muito bom que a gente abusasse de infraestrutura como código para conseguir repetir ele. E se ele quebrar, você vai desistir dele. Tá bom? E faça testes independentes do status do banco. Então, é um pouco difícil, tá? Por isso que a gente fala para não fazer. Mas, ó, o ideal seria você criar um usuário novo, loga esse usuário novo. Ah, acabou? No próximo teste, você vai criar outro usuário. Então, você vai manter uma base que está sempre meio que, não sei se é nova ou se não é nova, e ele vai quebrar com mais frequência porque eu não consigo repetir um teste. Sei lá, não consigo comprar 2 produtos iguais em um curto intervalo de tempo, uma coisa assim, sabe? Então, abuso de infraestrutura não depende do banco. Tem alguém de front aqui? Trabalhando de front? Ó, ninguém? Só eu não vou falar aqui, eu já falo bastante, mas ó, esse blog, esse carinha, esse quente, ele propôs um negócio bem legal. Dá para fazer exatamente a mesma coisa que a gente faz aqui, só que a pirâmide dele não é uma pirâmide, é um de troféu. Porque ele prioriza testes de integração, porque, de verdade, a gente mais quer para front, né? É mais com React, mas por quê? Porque o contrato está inválido, o serviço não está esperando o 33, ele é o que eu faço. E a parte legal mesmo é que ele não exige no teste de integração ou no teste de teste de componente, não lembro agora o nome que ele dá, tá? Mas existe um tipo de teste lá que ele vai subir um DOM, ele não chama de DOM, tipo um fake DOM. Ele não sobe um browser na sua máquina, ele sobe um DOM e ele emula tudo que acontece no DOM. Você tem métodos utilitários, tipo a testing library, que verifica se aquele elemento está no DOM. Então, não sofreu aplicação nenhuma, mas eu consigo, inclusive, com o React verificar. Será que ele conseguiu digitar alguma coisa aqui? A action foi disparada, foi para não sei onde, tal. Será que apareceu um botão que devia ter aparecido? Isso consegue uma sintaxe bem legal. Então, esse artigo, devia ter uma QR Code aqui. Mas esse artigo é bem legal. Dá uma olhada nele, explicações direitinho. E ele que vai estar livre, tá? Essa library, essa testing library. Então, vai fazer exatamente a mesma coisa que eu estou falando. Tá. O que eu faço com tudo isso? Primeiro, obrigado pelo vídeo, tá bom? Mas discutam estratégias com o seu time. Coisas que aparecem com bastante frequência, é o que eu falei aqui. Ah, vamos fazer teste end-to-end que ele cobre tudo. Mas ele cobre tudo tardiamente e com muita alta chance de intermitência. Então é isso que você tem que ponderar. Mas eu vou fazer mais testes de componente que cabe mais. Não, mas ele demora mais para rodar. Então sigam a pirâmide, tem um motivo para essa coisa, mas discutam estratégias, tá bom? TDD tem que praticar. Não é bicho de cabeças, é só tentar. Vocês conseguem, tá bom? Começa do fácil. Chegou um bug pra mim. Coloque que você já tem um teste, eu estou pegando essa bonita, né? Mas chegou um bug pra mim. Vai lá no teste unitário e coloca essa entrada. Vê se seu teste quebrou. É mais fácil. Construir um código do zero é mais difícil, mas é só você praticar. Essa frase aqui tá no Green Code, eu adoro essa frase, tá bom? Então, vendo aqui, gerente, gestor, quem fica obcecado com o roadmap. Ó, por mais que esse cara aqui esteja obcecado pelo prazo de entrega, esse é o trabalho dele. É dele.
O trabalho dele é manter o roadmap, é manter tudo na linha, é cumprir com esses prazos. O trabalho de vocês é entregar software de qualidade. Então, negocie isso, tá bom? Não é assim, ele tá com pressa, eu não vou fazer teste unitário, tá tudo bem. Não tá tudo bem. O trabalho de vocês é escrever código de qualidade. Isso também tá no Pinpoint, também tem essa frase. Eu só não gosto do Cobol porque ele é provocativo, mas eu gosto dessas frases dele, tá bom? Ele fala assim lá. Não, mas se você está usando agilidade, você está definindo o prazo. Não é o gestor, por mais pressa que o cliente e o gestor tem. Tem algum, pra mim, QA? Só QA aqui, eu só faço QA. Não fique triste comigo, tá bom? Pode ser bom. Ó, na minha experiência, aí eu posso falar para empresas passadas, inclusive, Netshoes, por exemplo. Chegou um momento na Netshoes que a gestão falou assim, não vou ter mais QA. Os nossos QAs eram manuais, tá? Os manuais, né? 2018. Antes da Copa pela Maria a gente não vai ter mais QA, gente. E aí a empresa falou o seguinte, vocês querem ser um desenvolvedor? Ou vocês têm um tempo para ser isso. Se você não quer ser desenvolvedor, a gente vai desligar. E foi exatamente isso que aconteceu, tá bom? Quem queria ser desenvolvedor ficou lá. E quem não queria foi desligado nas semanas seguintes. Qual que é o problema desse QA? Desculpe, eu estou tendo você aqui. O problema é passar de bastão e comodidade de quem escreveu o código. Tá bom? Pessoas mais júniores, principalmente, é bem comum, eu vou ter esse código aqui, nem vou subir pela minha máquina, porque o QA vai testar depois. Alguém que testa, mas aí demora um tempo, o cara testar, pegar o log e voltar. Aí ele corrige, aí vai aparecer outro erro, né? Aí fica nesse vai e volta e não acaba nunca. Então quando tem a passagem de bastão ali no Kanban, né? Isso gera problema, então esse para mim é o maior problema. Mas eu não posso ter um QA que só automatiza? Olha, você pode, provavelmente ele vai trabalhar no teste end-to-end. Porque todo o resto você deveria fazer durante o seu desenvolvimento. No teste unitário, teste de integração, teste de componente, tá bom? E aí ele automatiza o teste end-to-end lá. E aí é um cenário que ele tem mais conhecimento, inclusive, né, de fluxos da aplicação, o que ele espera que a aplicação funcione, mais ligado ao domínio de tela, chamada, enfim, o que deveria acontecer. Onde eu trabalho hoje tem pouquíssimos QAs. Mas tem alguns, tem 3. Para quem vê a gravação, desculpa se eu errei muito. Mas eles apoiam mais do que simplesmente um teste automatizado, tá bom? Eles apoiam a qualidade de software em geral. Então, como é que está funcionando o processo de release? Como é que está funcionando se tem migration, a gente não tem? Sabe? É um pouco mais abrangente em relação à qualidade, nem ficar automatizando o teste só, tá? Um pouco mais abrangente nesse sentido. Mas tem poucos, tá? Tem poucos, alguns trabalham comigo que foram desligados no layoff de janeiro. É isso que eu queria falar, mais alguma coisa. Não faça teste de As coisas se conectam, tá, gente? As coisas se conectam. Não dá tempo de falar aqui. Eu gostaria muito de fazer uma apresentação que se conectem as coisas. Mas quando a gente usa TDD isolado, quando a gente faz só o teste unitário, quando a gente só faz o pair programming, quando a gente não usa trunk-based, quando a gente não usa feature toggle ou feature flag, se vocês não usam, por favor, usem. Então, quando a gente fica falando dessa técnica de maneira isolada, parece que não tem muito valor. Vou fazer um teste de integração, vou fazer um trunk-based para quê? Eu prefiro ter uma bench release. Eu vou fazer um pair programming? Não, alguém realiza no PR depois. Quando você coloca tudo isso em conjunto, o que você ganha é reduzir o risco de entrega do seu software. E entregar, inclusive, ele com mais frequência. Se você tem feature flag e feature toggle, dificilmente, se você seguir essa stack inteira aqui, você vai cair no cenário de problema, a não ser que, aí acontece, a gente tem especificado errado lá atrás. Se a gente especificou errado lá atrás, então se a esteira inteira, a gente colocou em produção e depois tem um problema, aí não tem como pegar. Mas, em geral, até essa especificação a gente consegue pegar no meio do caminho, tá? Então, as coisas se conectam. Não pense isoladamente, não é só pirâmide de teste, não é só pirâmide de teste. Você vai entregar mais frequente, você vai subir menos tempo na sua máquina. Tá? Pense nisso, por favor. É isso. Ninguém tem dúvida? Nenhuma dúvida? Vocês dois? Trouxe. Tá. Alguém tem uma pergunta? Pode perguntar. É? Geral. Eu queria. Quem são as
eu não estou acostumado, né, com testes de componentes, né? Assim, só para clarear um pouco mais, assim, você poderia dar um exemplo de como você aplica esse tipo de teste no seu trabalho? Todo endpoint vai ter pelo menos 2 cenários de teste de componente. Todos eles. Porque ele vai chegar até a base de dados, né? Se for uma inserção. Esse endpoint, eu vou fazer uma requisição para ele, for REST também. Vou fazer uma requisição REST para ele, eu vou verificar se o dado chegou da maneira que esperava lá no final. Porque ele passa por todo mundo, né? O teste unitário não tem banco. O integration não passou pela entrada. A questão é realmente a comunicação de todos eles. No Go tem um carinha que é muito legal, que chama Curtis. Acho que no Node.js também tem, quem conhece, chama Cancellation Code. Mas eu consigo cancelar o contexto de qualquer lugar. Não ficou fora do meu mas eu estou chamando o HTTP aqui. Se eu consigo aqui de fora cancelar o contexto do resto. Inclusive, se der um timeout de fora da minha aplicação, ele cancela o contexto de tudo isso. Esse contexto ele é propagado para todas as camadas. Esse cara eu já peguei vários cenários de que o teste que a gente pega, os outros não pegam. Por quê? Porque os outros testes são só um pedacinho. O contexto passa por todo mundo. Se eu esqueci de passar esse contexto para alguém, eu só vou pegar ele para testar interface, para testar no teste componente. A outra coisa, você pode dar o nome que vocês quiserem, tá bom? A pirâmide lá. A gente chama esse teste que eu fiz, esse componente, a gente chama de system test, black box, white box, nem sei se são direito, mas o importante é o conceito. Você subir a sua aplicação, as interfaces estarem todas controladas, você aplicar seu teste em cima dele. Beleza.